Eu sou a Maura Campanile e nós estamos aqui para conversar com a Agroanálise com o Roberto Rodrigues, que tem uma vida inteira ligada à agricultura e esteve à frente das mais importantes organizações e entidades ligadas à agricultura, agronegócio e ao cooperativismo nacional e internacional. E hoje ele vai falar um pouquinho com a gente sobre o agronegócio brasileiro e a sua importância e os seus desafios. Muito bem-vindo, Dr. Roberto. Obrigado. É um prazer conversar com o senhor. Prazer é meu, obrigado. Vamos tentar conversar com você sim, aqui direito. E eu esqueci de dizer que ele é o coordenador do Centro de Agronegócio da Fundação Getúlio Vargas, né? Muito bom. Da revista. Então, qual que é a importância, né, do setor agropecuário como um todo para o país, tanto em termos econômicos quanto sociais? Bom, o setor agropecuário representa pouco mais de 5% do PIB nacional. Mas o importante não é olhar o setor agropecuário, é olhar as cadeias produtivas. É o agronegócio, do qual o setor agropecuário é a coluna dorsal. O que é o agronegócio? É a soma das cadeias produtivas cuja ênfase, cuja raiz é a atividade agropecuária. O que é uma cadeia produtiva? É a soma das ações e atores que começam numa entidade de pesquisa, com um investigador científico, descobrindo variedades novas formas de cultivo de cada atividade rural. Passa pelos insumos, fertilizantes, defensivos, sementes, máquinas, pelos serviços, crédito, seguro, assistência técnica, aí vai para a atividade pecuária propriamente dita, depois vai a colheita, armazenagem, distribuição, industrialização, embalagem e varejo ou atacado, inclusive exportação. Então, isso é uma cadeia produtiva. Vou dar um exemplo para você. Essa calça minha aqui é uma calça jeans. Ela só existe que alguém fez uma pesquisa lá no órgão de pesquisa nacional, internacional, estadual, municipal, privado ou não. Discutir as melhores variedades de algodão plantadas no Brasil, em cada região no Brasil. Que adubo usa, que semente usa, que defensivo que usa, como que é o trator que você... Tudo isso dá origem à plantação de algodão, cuja colheita leva à criação de fardos de algodão, depois tratados, numa fiação até selagem, faz um tecido, esse tecido é enviado para uma fábrica ou para uma costureira, faz a calça jeans que é vendida numa loja. Então, desde o cientista que está pesquisando a variedade de algodão até a costureira, é uma cadeia produtiva do agronegócio. Esse sapato meu é de couro, não na sapataria, nasce no pasto, onde tinha um gado, está comendo um capim que foi plantado, adubado, tratado. Esse gado depois é levado ao frigorífico, uma parte a gente come, outra parte faz sapato, cinto, bolsa, etc. Então, isso é cadeia produtiva. Então, a soma delas compõe o agronegócio. O agronegócio, então, representa 23% do PIB nacional. É o setor mais importante da economia nacional, 23%. A atividade agropecuária, só 5% a 6%. Sim. Mas o que depende o agropecuário depende do insumo. Então, sim, isso aqui é um pedaço antes da porteira. Depois dentro da porteira, depois da porteira, que é a distribuição, industrialização, embalagem, etc. Então, tudo isso compõe o agronegócio. 23% do PIB. Só que os empregos gerados, mais de 25% dos empregos do país inteirinho, pelas cadeias produtivas. E as exportações do agronegócio resultam no saldo positivo do país. Hoje, o agronegócio tem um saldo comercial já em 2018 de 85 bilhões de dólares. Enquanto que o saldo do país foi de 60 bilhões de dólares, porque demais setores, mesmo exportando, são deficitários. Mas o negócio é sempre positivo. Então, o saldo do país só é positivo graças ao agronegócio. Portanto, tem uma relevância enorme na área econômica, com PIB, exportação, etc., e social, com os empregos que são gerados. Então, tem um papel fundamental no desenvolvimento do país. Ótimo. E quais são, né, esses produtos? Quais são os produtos mais importantes do agronegócio brasileiro, inclusive para exportação? E quais produtos que a gente ainda que podem despontar, que não estão entre esses principais, mas que o Brasil ainda tem potencial de avançar? Bom, em relação à exportação,
o principal produto é a soja, a cadeia produtiva da soja. Que é a cadeia produtiva? É o grão de soja, o farelo de soja e o óleo de soja. Esse é o grande produto de exportação do Brasil, inclusive crescendo muito ultimamente por causa das relações da China com o resto do mundo. Depois da soja vem o açúcar, as carnes, que também são muito importantes, todas elas. Carne de bovina, carne de frango e carne suína. Depois vem suco de laranja, milho, algodão, área de papel e celulose, muito importante. Sim. Nós somos também muito relevantes na exportação de tabaco, para fazer cigarro no mundo inteiro. Então, nesses produtos que são soja, açúcar, suco de laranja, carne de frango e carne bovina, nós somos os maiores exportadores do mundo. Depois vem algodão, milho, nós somos o segundo, algodão, carne suína, flores, frutas. Nós estamos ampliando muito a nossa área, mas estamos em segundo, terceiro, quarto lugar. Agora podemos crescer muito ainda. Em produtos orgânicos já estamos crescendo, mas tem muito espaço para crescer nisso ainda. Na área de fruticultura, na área de produtos lácteos e na área de peixe. Para você ter uma ideia, na área de açúcar, por exemplo, nossa participação é 30% do mercado mundial. E soja, um pouco mais do que isso. Aliás, esse ano nós passamos os Estados Unidos na produção nacional de soja. Então, em todos estamos muito à frente de 20%. Em leite, menos de 2%. Em frutas, menos de 2%. Em peixe, imagina, com 8 mil quilômetros de praia, né? E muitos rios. E 15% da água doce do mundo, não temos menos de 1% do comércio mundial de peixe. Então, há um espaço gigantesco para crescer nos outros produtos. Isso depende, basicamente, de uma estratégia, desde da ciência a ser desenvolvida até o comércio internacional. Então, tem uma estratégia que permita crescer nesses produtos. Então, o espaço para nós é muito grande em relação ao futuro quanto a esses produtos todos novos. E podemos crescer também muito naqueles que já somos importantes no cenário global. Ótimo. E ligado a tudo isso, né, você tem a questão da infraestrutura do país. O que é infraestrutura? Ela pode ajudar e por que ela é importante para essa cadeia do agronegócio? O que a gente precisa enfrentar em relação a isso e melhorar? E quais são as nossas vantagens? Bom, essa é uma questão importantíssima, Mauro. Preciso entender isso. Até os anos 70, a agricultura brasileira era costeira. Ficava aqui do Rio Grande do Sul até o Nordeste, né, a 500, 600 quilômetros do porto. Nos anos 70, descobrimos o Cerrado brasileiro do Centro-Oeste. E a agricultura partiu para o Centro-Oeste com um vigor extraordinário. Basicamente ligada por 3 produtos. A braquiária, que é um capim que se adaptou bem ao Cerrado. A soja, que encontrou no Cerrado uma matriz extraordinária. E o zebu, um gado de origem indiana e que também se desenvolveu muito bem no Brasil. Esses 3 produtos conquistaram o Cerrado, depois vieram outros. Aí veio a parte de milho, algodão, cana-de-açúcar e outros produtos. Mas esses 3 foram uma grande abertura que transformaram o Cerrado, que até então era uma área pouco conhecida e pouco desejada pelos produtos brasileiros, no grande Maracanã, onde vai ser jogada a partir do final da Copa do Mundo da Alimentação. Então o Centro-Oeste e o Cerrado viraram o grande celeiro do Brasil e do mundo. Só que a agricultura foi para lá, mas a estrada não foi, o trem não foi, o armazém não foi e o porto não ficou pronto para o que viria de lá. Isso criou um descasamento entre o avanço da agropecuária e do agronegócio e a logística, a infraestrutura para transporte disso, seja para o consumo interno, para as fábricas e indústrias brasileiras, seja para a exportação da matéria-prima ou do produto acabado. E isso criou um enorme custo de produção para o agronegócio brasileiro. Hoje, nós somos competitivos em qualquer produto, em qualquer fazenda no Brasil inteirinho. Quando sai da fazenda, perde competitividade. Primeiro, cada logística, realmente deficitária, longas rodovias, em vez de transportar por trem, transporta por caminhão, pouca navegação fluvial e nosso espaço é gigantesco para isso. Então perdemos muita condição competitiva por causa da logística e estrutura. Mas não só por isso, outros fatores do custo do Brasil. Também a questão tributária, a questão do custo do dinheiro, taxa de juros. Esses fatores todos que compõem o custo do Brasil se transformaram em fatores de inibição da nossa condição competitiva.
mas de todos eles, a logística é o mais grave. Certo. Então é preciso investir. E isso, num país em que a economia sofreu grandes problemas nos últimos anos, o governo brasileiro, o Estado brasileiro, perdeu a capacidade de investir, fazer esses investimentos necessários. Então, a saída é parcerias público-privadas. E para fazê-las, é necessário ter um grande ajuste legal brasileiro que confira segurança jurídica a investidores que tenham retorno ao seu investimento. Isso está acontecendo agora com a reforma trabalhista, a reforma previdenciária e outros que estão sendo encaminhados agora. Com isso resolvido, a logística virá explosivamente e vai dar uma condição competitiva muito mais clara e forte para o agronegócio brasileiro. Ótimo. Então, falando agora nos destinos, né, da exportação brasileira, atualmente a Ásia, sobretudo a China, tem ganhado muito destaque, né? Essa tendência deve permanecer desse destaque? E o que o Brasil precisaria fazer também para poder manter outros mercados já tradicionais, como é a União Europeia e os Estados Unidos, que até o começo do século eram os principais mercados brasileiros? Bom, você tocou num ponto fundamental. Se olhar a Ásia hoje, China, Índia, Indonésia, Malásia, Filipinas, Tailândia, se eu chamar tudo isso, está lá hoje quase metade da população do mundo. Né? Com uma característica, esse pessoal está enriquecendo, está ganhando muito mais dinheiro do que ganhava no passado. Então você colocou uma coisa relevante. No ano 2000, por exemplo, quase 60% do que nós exportamos foi para os Estados Unidos e para a União Europeia. No ano passado, quase metade disso, 30%. Diminuiu? Não diminuiu. Por que não diminuiu? Porque no ano 2000, nós exportamos 21 bilhões de dólares para o mundo inteirinho. No ano passado, 100 bilhões de dólares. Ou seja, aumentamos em 5 vezes as exportações. Quer dizer que mesmo que tenha diminuído a exportação para os Estados Unidos em termos relativos, também aumentou para a Europa e Estados Unidos, aumentou em termos absolutos. Só aumentou muito mais para a China. A China em 2000 era 3% do nosso mercado, agora é 50% do nosso mercado agropecuário. Então realmente houve uma mudança de cenário e essa mudança tende a permanecer. Hoje é a China, amanhã é a Índia, a Indonésia tem 300 milhões de habitantes, cuja renda per capita está crescendo. Então é uma coisa óbvia, né? Uma pessoa que ganha 10 mil dólares por mês, passar para 20 mil dólares por mês, não vai comer nem um ovo a mais por ano, porque com 10 mil dólares ele consome o que precisa. Agora o cara ganha 100 dólares, passar para 500, ele triplica a demanda por alimentos, roupas, calçados, energia e na agricultura. E isso é que gerou uma demanda extraordinária à qual o Brasil pôde responder. Então, a resposta à tua pergunta. A Ásia ainda tem um longo período pela frente de crescimento com o mercado consumidor. Mas depois vem a África inteirinha, que tem um espaço a crescer gigantesco também, mesmo na América Latina tem espaço. Então, realmente, hoje o cenário global é demandante de alimentos e tende a crescer ou permanecer por um longo tempo ainda. O que nós temos que fazer como país grande que somos é não privilegiar nenhum mercado. Nós temos que ter cada vez mais acordos bilaterais com um país ou grupo de países que nos permitam ou aumentar as exportações ou criar novos mercados a partir dessas alianças. E agora essa coisa está acontecendo. Recentemente foi montado o primeiro acordo entre a União Europeia e Mercosul. Isso é interessante. Olha, para você ter uma ideia, 20% do comércio mundial agrícola hoje em dia acontecem no âmbito de acordos bilaterais. Não tinha nenhum acordo bilateral relevante, nenhum. Então estavam ficando fora do mercado. O Brasil já é longe fisicamente, geograficamente é longe do mundo inteiro, tá certo? Agora, sem acordos, iam ficar cada vez mais fora dos mercados. Esse acordo da União Europeia e Mercosul nos traz de volta a esse mercado, que vinha sendo também perturbado pela guerra entre Estados Unidos e China, que agora vai chegando a um acordo também mais ou menos definido entre as duas grandes potências. Mas essa guerra vinha criando um neoprotecionismo que nos ia deixar de lado no processo comercial agrícola. De modo que a relação com a União Europeia e o Mercosul é fundamental para essas coisas avançarem. Então, o que nós vamos fazer? Olhar os mercados todos. Claro que a Ásia é o grande potencial imediato
Isso será no futuro de curto prazo e médio prazo, mas não podemos jamais esquecer a União Europeia, Estados Unidos e países desenvolvidos como o Japão, que é um grande mercado nosso também, Coreia, também são países asiáticos que já são compradores do Brasil, mas cujo poder aquisitivo também vai continuar crescendo. Então são mercados do mundo todo aos quais temos que estar atentos. O Brasil não pode ter nenhuma exclusividade, eu vou exportar só para a China, só para os Estados Unidos. Não, nós vamos olhar o mundo como um grande mercado consumidor que se interessa por tudo aquilo que nós produzimos e podemos vender aqui. Inclusive, né, o senhor mesmo comentou que o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, ele indica já que o mundo vai precisar de mais alimentos, né? O senhor falou do aumento da população. É verdade. Isso realmente já está acontecendo, mas esse próprio Departamento de Agricultura dos Estados Unidos diz que o Brasil é o país que mais precisa aumentar a produção. Por que é o Brasil que mais precisa e como que ele conseguirá essa proeza, né? Olha, essa é a questão central, viu, Mauro? A própria ONU, no começo do século XXI agora, começou a falar de segurança alimentar. Por que será? Porque o papel da ONU é garantir a paz mundial. Essa é a função da ONU, garantir a paz mundial. E ela percebeu o óbvio de que não haverá paz onde houver fome. E passou a tratar de segurança alimentar. Só que fez um estudo olhando para 2050, né? Então, em 2050 vão ser 9 bilhões e 800 milhões de pessoas, fala-se até 10 bilhões de pessoas. Então, diz a ONU, até 2050, a oferta mundial de alimentos precisa crescer 60% para ter comida para todo mundo e, portanto, ter paz para o mundo inteirinho. Essa era a posição da ONU no começo desse século. Só que, com as inovações tecnológicas que chegam hoje, violentas, vigorosas, profundas e rápidas, qualquer previsão acima de 10 anos fica um pouco romântica, né? Então, instituições como a OCDE, a FAO e a própria Departamento da Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, que é quem cuida da agricultura dos Estados Unidos, nós vamos fazer estudos com uma visão mais curta, 10 anos à frente. E no ano passado, o USDA completou um trabalho mostrando que em 10 anos a oferta mundial de alimentos precisa crescer 20% para que não falte comida para ninguém. Parece fácil, 2% por ano, termos aritméticos, mas não é fácil. Os Estados Unidos crescem no máximo 9%, o Canadá 10%, a União Europeia 12%, a Oceania 10%, a Eurásia, China, Índia, Rússia e Ucrânia podem crescer no máximo 14%. Então, ninguém cresce 20%. Então, o SDA se soma ao OCDE e à FAO para dizer o seguinte: para que o mundo tenha um crescimento de 20% na oferta de alimentos em 10 anos, o Brasil precisa aumentar a sua produção em 40%. Quer dizer, um baita desafio baseado em 3 temas principais. Primeiro, nós temos uma tecnologia tropical sustentável que é admirada no mundo inteiro, nós temos terra disponível e principalmente gente competente em todos os elos das cadeias produtivas. A questão tecnológica é impressionante, Mauro. Olha, do plano Collor até hoje, o plano Collor foi em 1990. Eu uso essa data porque houve um ponto de inflexão no processo econômico e tecnológico da agricultura brasileira. Do plano Collor até hoje, portanto, em 29 anos, a área plantada com grãos no Brasil cresceu 63%. E a produção de grãos cresceu 305%. Ou seja, a produção cresceu 5 vezes mais do que cresceu a área plantada. O que foi isso? Tecnologia. Gerada no Brasil, nos órgãos de pesquisa, todos os nossos públicos, privados, nacionais, estaduais, o que for. Então foi um crescimento espetacular, né? Determinado exatamente pela estabilização da economia entre o plano Collor e o plano real. Então, o produtor rural, que muitas vezes ganhava dinheiro com a inflação que cobria os custos, passou a ser um investidor de tecnologia sob pena de perder a condição competitiva e a sobrevivência econômica. Então, a tecnologia explodiu no Brasil nesse período aí. Uma característica que é mais importante do que a produtividade em si. Eu lhe disse que nós cultivamos hoje 63 milhões de hectares com grão no Brasil. Se tivéssemos hoje a produtividade por hectare que tinha no plano Collor, em 1990, nós precisamos cultivar mais 92 milhões de hectares para colher a safra desse ano. Então a nossa tecnologia, além de avançar em produtividade e resultado, ela é altamente sustentável. Ela preservou do desmatamento ou de alguma forma de utilização 92 milhões de hectares. Isso nos dá uma característica do ponto de vista climático e ambiental impressionante
e positiva, que se soma a outros temas na área energética, etc. Então, a tecnologia é um fator principal para esse processo. A outra é terra disponível. Aqui tem um dado impressionante, da Embrapa, aliás. Ela mostra que 63% do nosso território, 2/3 do nosso território, ainda são cobertos por vegetação nativa. É uma coisa impressionante. Nenhum país do mundo importante tem esse tamanho de área nativa preservada. Mais ainda do que isso, menos de 9% do território brasileiro, 9%, todo o Brasil, menos de 9% são utilizados com todas as plantas cultivadas, de alface ao eucalipto. Tudo que você planta no Brasil inteirinho ocupa menos de 9% do território. E nós temos mais 21% de pasto. Então, somando pasto com a agricultura, só 30% do Brasil inteiro é hoje utilizado com atividade agropecuária. Então, há um espaço para crescer enorme nesse assunto, sobretudo na área de pastagem, porque o avanço da tecnologia também na pastagem, seja de corte, seja de leite, na pecuária intensiva, tem sido tão positivo que hoje produz em menos terra, mais carne e mais leite. Isso significa que muito pasto está sendo transformado em agricultura ou em floresta, plantado eucalipto, pinheiro, etc. Então isso também é um pedaço positivo da sustentabilidade. O avanço da agricultura vai ser muito mais em áreas já ocupadas com pastagem do que desmatamento, embora seja possível desmatar legalmente em algumas áreas também. Eu não falo de desmatamento ilegal, é um tema de polícia, nem trata desse negócio, é totalmente fora de observação. Mas é preciso desmatar legalmente, mas o grande aumento da agricultura será em área de pasto, que deixa ser pasto para ser agricultura. E aí tem o aumento da produtividade mesmo. Também, da produção na área horizontal, pasto que vira agricultura. E na produtividade, que é o aumento vertical, com novas tecnologias. Então, tecnologia e terra. E o terceiro é gente. Olha, isso aqui é uma coisa impressionante. O Brasil é o único país do mundo, país grande no mundo, representativo, em que a população do campo, os empresários rurais, ainda tem uma média de idade jovem. Você vai na Europa, na Ásia, então nem se fale. Os agricultores estão ficando velhos, estão envelhecendo, até porque os jovens não querem ficar na atividade. Hoje o chamamento da cidade, as vantagens de qualidade de vida que a cidade oferece, faz com que os jovens queiram ficar na cidade. No Brasil, tem até um movimento interessante em contrário. As escolas de agronomia, hoje veterinária, tecnia, ciências florestais, têm aumentado muito a quantidade de alunos que lá se formam com a característica. Há 50 anos atrás, a escola de agronomia tinha 5 a 10% de mulheres. Hoje tem 50% de mulheres. Essas moças estão ganhando todos os prêmios na área de gestão. Que vão para as fazendas, cooperativas, agroindústria, cuidar de gestão. Então tem uma gestão moderna. Os meninos estão ligados a um computador lá, sabe o preço da soja lá em Roterdã, em Chicago, que navio está parado no Porto de Santos, ou na Argentina, se choveu ou não choveu na Argentina. Então tem toda uma informação que permite decisões muito rápidas e corretas, adequadas, que é uma juventude espetacular que o Brasil tem e os outros continentes não têm mais. Então terra, tecnologia e gente tem uma vantagem comparativa impressionante. Sem falar outros temas, como água, qualidade de água, que ainda permitem irrigação muito maior do que temos hoje. E os órgãos de pesquisa nossos estão gerando tecnologia cada vez mais sustentável e mais relevante em termos competitivos. Maravilha. Então, o senhor mesmo tocou nesse assunto, mas é uma coisa que deve aumentar daqui para frente a importância, que é a questão da crise climática mundial, e o Brasil vai ter que, para cumprir todas essas expectativas, se adaptar a essas questões. E a gente sabe justamente por isso que o Brasil tem tecnologia, tem sistemas energéticos capazes de fazer isso. Que tipo de tecnologias e de sistemas energéticos a gente tem que investir e tem que incentivar para que a gente consiga cumprir essas expectativas? Olha, Maura, essa tua pergunta dá o espaço a uma palestra de 50 horas, porque são tantos os temas que você toca aí. Eu vou tentar ser breve. Primeiro, matriz energética brasileira. A nossa matriz energética tem 43% renovável. O mundo tem 14% renovável.
Então, a nossa condição é muito mais saudável em termos de mudança climática do que o resto do mundo inteiro. Com uma característica: na nossa matriz energética, só a cana-de-açúcar gera 17% da matriz. A cana-de-açúcar sozinha no Brasil dá uma presença maior da área renovável do que no mundo inteirinho, todas as outras energias. E é maior do que a água, né? Que é o hídrico. Maior do que a hidrelétrica. Todas as hidrelétricas somadas, Itaipu, Ilha Solteira, Belo, o que você somar dá menos do que o que a cana-de-açúcar produz. Seja do etanol, seja na eletricidade gerada a partir do bagaço, da folha da cana seca, etc. Então, nós temos uma característica, aliás, mais do que isso, o etanol da cana emite só 11% do CO2 que a gasolina emite. Portanto, cidades grandes como São Paulo e outras cidades brasileiras têm uma poluição atmosférica infinitamente menor do que cidades asiáticas ou americanas, em que a essência do combustível é gasolina, muito mais poluente. E como consequência, a saúde pública em São Paulo é muito melhor, sobretudo de doenças pulmonares, do que nos países desenvolvidos cuja ênfase estava em produtos fósseis, como a gasolina, o diesel, etc. Então, só na questão energética nós temos uma vantagem espetacular. Mas não basta, né? Então, é preciso cuidar muito mais de temas que ainda persistem negativamente. Por exemplo, desmatamento ilegal. Ainda existe. É preciso fiscalizar isso e acabar com isso de forma definitiva. Não é a agricultura que faz isso. Quem desmata é madeireira, é garimpeiro, é invasor de terra, e é tudo ilegal. Então, basta combater isso. Eventualmente, até pequenos produtores desmatam por necessidade. Então, é preciso olhar e criar políticas públicas para que isso não mais aconteça. Incêndios. Esse ano falou-se muito em incêndio florestal. Porque os incêndios no Brasil estiveram nesse ano na mesma faixa nos últimos 15 anos. Não mudou muito, não aumentou muito. Aliás, se foi na Bolívia, na Austrália, teve mais incêndio no Brasil. E não foi na Amazônia. No Cerrado também, por quê? Porque foi seco. O ano foi muito seco. Então teve muito incêndio. Mas foi a mesma coisa, média dos últimos 15 anos. É bom? Não, não é bom. Tem que diminuir. Então tem que ter políticas públicas para isso, controles mais rigorosos, para que os incêndios se reduzam. Mas o nosso Código Florestal é a lei mais rigorosa do mundo quanto a essa temática. Imagine você, os produtores rurais brasileiros hoje, no sul e no sudeste, têm que ter pelo menos 20% das suas fazendas sem ser utilizadas, preservadas com matas nativas. A Amazônia é 80% disso aí. Então nós temos uma lei, que é o Código Florestal, rigorosíssima, que exige a preservação ambiental. E quem não cumprir é penalizado. Existe uma opção de regras hoje que se você não fizer o que tem que ser feito na área florestal, na área do Código Florestal, perde acesso ao crédito. Então tem uma legislação muito boa. É preciso que ela seja cumprida integralmente. Então você pergunta, tem que ser feito? Não. Primeiro, cumprir a lei. Segundo, fiscalizar melhor, que é o papel do Estado. Terceiro, educar muito. E quarto, políticas públicas adequadas. Por exemplo, o governo federal lançou há alguns anos o plano ABC, Agricultura de Baixo Carbono. Tem 6 programas específicos muito claros na área de recuperação de pastagem degradada, reflorestamento, alguns outros temas, mas o principal é a tal integração lavoura-pecuária ou integração lavoura-pecuária-floresta. É uma coisa mágica, é quase que o ovo de Colombo, né? E que é difícil explicar verbalmente. Bom fazer um desenho com o mapa, mas eu vou tentar mostrar para você da seguinte forma. O Brasil tem uma boa área do sul, uma parte do centro-oeste, o sul e uma parte boa do sudeste e do leste em que chove no inverno. Nessa área é possível fazer 2 culturas por ano. Nós temos cultura de verão, milho, soja, algodão, feijão, amendoim, etc. E uma cultura de inverno, basicamente o trigo ou o milho de inverno, segunda safra. Então é possível fazer 2 culturas. No resto do país, é uma parte do nordeste, centro-oeste, não chove no inverno. Então, só fazer uma cultura por ano. O que é uma injustiça para os brasileiros. O brasileiro que nasceu nessa área que não chove está condenado a ter menos resultado econômico do que o que nasceu na área que chove. Então a Embrapa desenvolveu um projeto interessantíssimo, que é a integração lavoura-pecuária e agora com a floresta também, que é tão
Claro que é surpreendente como tenho pensado antes disso aí. Nessa região que não chove, a qual eu me referi, parte centro-oeste, nordeste e leste, planta-se a cultura de verão. O milho, a soja, o algodão, o que seja. Quando estiver terminando o ciclo da cultura lá para janeiro, fevereiro, planta-se pasto, semente de pasto. O pasto nasce, mas não cresce, porque está lá a cultura ainda vegetando, né? Aí quando você colhe isso em abril, maio, junho, quando você colhe o milho, a soja, o algodão, o pasto vem vigoroso, porque tem a umidade no solo. E vem vigoroso numa região que não tem mais pasto, já é seco naquela região lá. Então não tem mais pasto. Então você põe um boi magro nessa área de pasto que tirou a soja, o algodão, o milho, o arroz, etc. E põe lá um boi e faz a segunda cultura por ano, que é carne. Então você integra o ano inteiro a pecuária com a agricultura. Isso foi lançado em 2005, foi ontem que foi lançado esse projeto aí. Hoje, 14 anos depois, já tem 15 milhões de hectares de integração na pecuária. E algumas tantas áreas com a floresta também intermediando entre a agricultura e a pastagem. Então é uma tecnologia que não só reduz as emissões de gás de efeito estufa, como sequestra o carbono na atmosfera e dando uma condição espetacular de caráter ambiental para o país. Então, tecnologia, políticas públicas e legislações adequadas são os caminhos para que a gente consiga avançar cada vez mais a sustentabilidade do nosso agronegócio. Maravilha. Eu acho que isso casa muito até com a próxima pergunta que eu ia fazer, que é isso. Aparentemente, hoje, ainda não afeta os negócios brasileiros, mas essas questões relacionadas a aspectos ambientais, sociais, elas tendem a influenciar a decisão de consumidores, né? Seja esse consumidor nacional, internacional, seja no varejo, seja como países e blocos, né? O que o Brasil, como ele pode se preparar para esse tipo de coisa e para garantir exatamente que ele consiga trazer essa imagem e comprovar que ele pode mesmo competir com isso, né? Olha, esse é um tema delicadíssimo, viu? Você falou que ainda não prejudica, já prejudica, sim, já prejudica, já tem algumas demandas vêm sendo diminuídas por causa dessa temática ambiental comunicada de forma errada, né? Interpretada de forma errada. Mas há uma questão que é preciso também caracterizar. O tema ambiental não é um tema de moda, né? É um tema sério, relevante e que ganhou a consciência do mundo todo, sobretudo da juventude no mundo inteiro. Então a juventude hoje, qualquer país que você vá, do Brasil inclusive, a juventude quer defender o meio ambiente. Não sabe direito como é que faz isso aí, né? Mas sabe que tem que defender. Isso tem um reflexo, um rebate na alimentação, né? Sim. Então você vê muitas pessoas, eu não quero comer carne porque o boi tem que ser criado num pasto que foi fruto do desmatamento da Amazônia. Nem sempre é verdade, em geral não é verdade, até porque existe no Brasil uma moratória da carne em que os frigoríficos não compram boi de área desmatada ilegalmente. Isso é um acordo privado, não tem nem governo no meio desse negócio. Então isso já funciona, assim como a soja na Amazônia também tem a moratória da soja, as indústrias de transformação não compram soja de área desmatada ilegalmente. Então tem maneiras de evitar isso aí. Mas às vezes as pessoas ficam informadas de uma forma errônea. Eu não vou comer carne de boi porque desmatou a Amazônia. Mas os sapatos de couro, os cintos de couro, botas de couro, quer dizer, não há um comportamento uniforme quanto ao tema ambiental. Então precisa esclarecer bem, ser muito bem esclarecido, para que a questão ambiental, que é fundamental, tenha o rebate adequado na questão alimentar. E não transforme isso numa coisa errada, né? Bom, então a tua pergunta, como é que fazer isso aí? Olha, é complicadíssimo, porque se trata de comunicação adequada, correta, coerente, consistente. O Brasil tem tentado fazer isso, mas às vezes erra na comunicação. E é claro que o comércio, que é um tema central em qualquer atividade, em qualquer país do mundo, acaba interferindo na comunicação. Você vê,
A rodada de Doha da OMC foi criada em 2001, até como consequência do ataque às Torres Gêmeas em Nova York, que produziu no mundo uma reação muito grande, muito forte. É preciso combater isso e dar uma chance para que as emergentes cresçam nos mercados a partir da agricultura. Então foi criada a rodada de Doha da OMC com o objetivo precípuo de ampliar e liberalizar o comércio mundial agrícola. Tem 18 anos, não avançamos nada. Por quê? Porque os interesses dos poderosos ficam afetados pela liberação do comércio agrícola. Sim. Nós aqui somos mais competentes que outros países, então se eles tirarem o subsídio, nós vamos perder, nós vamos ganhar mercados e eles vão perder mercado. Então não há interesse nesse tipo de coisa. É uma discussão complexa, difícil. Agora mesmo, em dezembro, lá em Madrid, uma discussão sobre as questões climáticas, a questão do aquecimento global, mudanças climáticas, também não houve acordo nenhum. De novo, porque essas questões a que nós referimos antes, da nossa condição competitiva, ser eficiente na área da sustentabilidade, não são adequadamente percebidas ou recebidas nessas reuniões multilaterais, nas quais os poderosos fazem valer a sua vontade. Então, o que nós precisamos fazer é isso. A sua pergunta. Primeiro, organizar bem os temas de comunicação com base na ciência. Comunicar a verdade. Inclusive, onde tiver defeito, nós temos defeitos, já falei, o levantamento é grande, os incêndios são grandes, embora seja possível combater, é preciso combater, mas temos que reduzi-los, né? Mas não é dizer que não tem. Tem. Mas ao mesmo tempo que mostra esses pequenos defeitos, mostrar o lado positivo, de maneira científica, tecnicamente provada, para evitar qualquer tipo de contestação. Então é preciso comunicar com base científica e permanente. A ciência tem que estar a serviço da comunicação. E aí, repetir a exaustão, porque o outro lado é que é desagradável. Gramsci já ensinou isso, né? Se você repetir uma mentira o tempo inteiro, ela acaba virando verdade. Então tem que repetir a verdade para que ela fique verdade o tempo inteiro. Então é preciso comunicar bem, mas também não basta. É preciso tomar atitudes, fazer ações, como por exemplo o cumprimento integral do código florestal e combater os erros. Temos floresta desmatada ilegalmente, incêndios criminosos, tudo isso tem que ser combatido para que a nossa verdade, que é altamente positiva, ganhe aspectos e foros de legitimidade nesses grandes acordos multilaterais para a gente possa ter acesso aos mercados. Então, esse é o tema, comunicar bem, mostrar a verdade sempre e insistentemente com provas científicas, para que a gente possa então destruir aquilo que é uma imagem mal feita por interesses que eu compreendo. A vida é assim, né? Mas são interesses que nem sempre consideram a verdade integralmente. Bom, muito obrigada. Imagina.